Olá, bem-vindo ao Plano Zé, eu sou o Zé e hoje eu trago pra vocês Marco Polo, mais uma vez uma série original Netflix. Essa semana basicamente vai ser a semana Netflix, porque são dois vídeos de duas séries originais Netflix. Marco Polo é uma série que já foi lançada há mais tempo, ela hoje tá na sua segunda temporada. Eu só assisti pouco tempo depois de lançar a segunda temporada, e quando eu terminei efetivamente de assistir, eu estava nesse período de pausa do canal e por causa disso eu não pude trazer uma análise antes. Indo para a história de Marco Polo, a história da série, não necessariamente a história de Marco Polo, mas a história contada pela série, nós temos Marco Polo, um garoto que aos seus 17 anos se vê em Veneza, ele viveu toda a sua vida em Veneza, perdeu sua mãe logo cedo e teve que viver com seus tios. E durante toda a sua vida ele escutou histórias sobre o pai dele, sobre suas viagens e suas aventuras. O pai dele era Niccolo Polo, um mercador conhecido na Europa, que viajava ali pelo Oriente Médio para conseguir suas mercadorias e tudo mais. E Marco Polo, ele sempre teve essa vontade de ir com seu pai atrás dessas mercadorias, nessas viagens e essas aventuras. Eventualmente, o pai de Marco Polo ele volta a Veneza, e Niccolo Polo ele nunca tinha conhecido o filho, e Marco ele quer viajar com o pai dele, Niccolo, ele não concorda com essa viagem, mas ele acaba indo. E eles vão ali pro Oriente Médio, principalmente pro território mongol. Eles acabam seguindo ali para esse território mongol e encontram com a corte de Kublai Khan e são basicamente meio que negados a passagem ali no Império, eles não seriam permitidos ali estar no Império. E por causa disso, o Niccolo Polo ele decide deixar Marco Polo ali aos cuidados de Kublai Khan como um servo, basicamente, como mais ou menos um pagamento da passagem dele, para ele poder seguir e ir ali para o território onde ele quer comprar suas mercadorias e tudo mais. A questão é, ele também faz isso para tentar proteger Marco Polo, porque ele sabe que para onde ele vai é uma região perigosa, e por causa disso ele até mantém Marco Polo ali. Uma outra coisa também, o Kublai Khan, ele, na realidade, ele queria que Niccolo Polo trouxesse um papa, tanto que existe até uma história de uma carta mandada por Kublai Khan para o papa da época ali, pedindo para que o papa viesse até Kublai Khan e se ajoelhasse perante ele, mostrando que Kublai Khan, o imperador mongol, é a maior e está acima do deus da religião cristã. Essa visão que o Kublai Khan tem de toda a situação, ele até permitiria que qualquer religião, qualquer etnia vivesse ali no território dele, portanto que se ajoelhasse perante ele. Basicamente essa é a visão que a série passa do Khan. E Marco Polo ele se vê ali naquela situação, deixado pelo pai ali naquele território de uma cultura extremamente desconhecida para ele. Mas Marco Polo ele é um garoto extremamente inteligente, ele acaba se tornando um estrategista muito bom, e por causa disso ele ganha os favores do Khan e acaba sendo reconhecido pelo próprio Khan por causa desses aspectos dele. E a série em si ela se torna muito interessante por causa de tudo isso. A questão toda territorial, do avanço territorial desse império mongol, da questão dos conflitos entre os mongols e a China e tudo mais, tudo isso se torna muito interessante. Além disso também a situação da corte, toda aqueles conflitos de corte, aquela pitadinha de Game of Thrones que a gente recebe ali, pitadinha só, nada demais, da questão de traição e tudo mais ali dentro da corte. E é muito interessante. A história da série ela se torna muito envolvente por causa de tudo isso. E é uma história muito boa. Além disso, os próprios personagens, você, de acordo com que a história vai se desenvolvendo, tem alguns personagens com quem você se apega e você quer ver o crescimento daqueles personagens também. Apesar disso, o próprio Marco Polo ele não é um personagem fácil de se apegar. Ele é um bom estrategista, ele acaba se tornando bom em batalha, mas quanto ele não é esse tipo de coisa, quanto ele não tá sendo bom estrategista enquanto ele não tá sendo bom em batalha, ele é um personagem bem insosso, até porque a própria atuação dele não é uma atuação tão boa. Falando em atuação, na realidade, a atuação da série em geral não é uma atuação tão boa. Mas isso basicamente é um dos únicos pontos negativos da série. De resto, a série ela só tem coisas boas. A questão de todo o lado artístico da série, em questão de vestimentas, das roupas, da questão cultural da série, tudo se torna muito interessante. Em questão da fidelidade com a história, a Marco Polo, a série, na realidade, ela foi retirada dos contos de Marco Polo, desse tempo em que ele viveu, os 17 anos que ele viveu ali na corte de Kublai Khan. Então, os principais acontecimentos, com certeza, vai ser acontecimentos reais desses contos, dessas histórias de Marco Polo. Mas eu não sei até que ponto a ficção tá ali presente, eu não tenho certeza. Mas eu sei que tem. A série é uma série muito boa
e muito envolvente. É uma série que com certeza vale a pena de se assistir. Como eu tinha dito, ela tá na sua segunda temporada, ela está no Netflix, sendo uma série original Netflix, é óbvio que ela vai estar lá. Basicamente é só isso que eu queria falar da série. Se eu esqueci qualquer coisa, se eu falei qualquer coisa de errado, por favor, diga nos comentários. Me diga também sua opinião se você já assistiu a série. Me diga também alguma outra série que eu poderia estar fazendo análise enquanto você tá lá. Mas antes, não se esqueça de dar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.